O mundo é tão diverso, com culturas tão variadas, que às vezes, só de fazer alguma coisa em um país estrangeiro pode causar grandes dificuldades. Aqui vão coisas surpreendentes que você nunca deve fazer em outros países. Número 20. Não pise no dinheiro na Tailândia. Na Tailândia é ilegal pisar em dinheiro. Isso por conta de um homem que aparece em todas as notas, o rei. As leis afirmam que qualquer coisa considerada degradante para a família real pode ser considerada uma ofensa. Isso significa que se você deixar o seu baht cair no mercado, não poderá pisar na nota para evitar que ela voe. O governo tailandês também tem muito poder. Durante um recente golpe militar, a saudação de 3 dedos aos Jogos Vorazes se tornou popular entre os manifestantes. No final, eles tornaram o gesto ilegal, e até 5 pessoas foram presas por fazer isso. Existem muitos outros costumes que você deve seguir ao visitar a Tailândia. Por um lado, nunca é bom gritar ou fazer uma cena no sudeste da Ásia. Você também deve evitar colocar os pés para cima, porque de acordo com as crenças budistas, os pés são a parte mais suja do corpo, e é muito ofensivo apontá-los para alguém. Acho que eles têm um bom ponto nessa última regra. Número 19. Não usar a mão esquerda na Índia. Você nunca pensa em qual mão usar para cada coisa, mas na Índia isso é necessário. Nunca passe dinheiro, comida ou aperte a mão de alguém com a mão esquerda. A sua mão esquerda é usada para todas as coisas relacionadas ao banheiro. É fácil entender onde estou querendo chegar. Na Índia, você também deve se preparar para outro costume, furar a fila. Como as filas são um conceito ocidental, é melhor furar a fila ou se preparar para esperar por horas. Número 18. Não peça café depois do café da manhã na Itália. Os italianos são conhecidos pelo café, e tem muitas regras a respeito. É ruim pedir um café com leite ou um cappuccino após o café da manhã. Isso não tem nada a ver com o doce da bebida, mas com o leite. De acordo com os italianos, o leite nunca deve ser bebido após as refeições, pois dizem que prejudica a digestão. Portanto, você só deve tomá-lo no café da manhã. Se você gosta de praia, também deve ficar atento. Em Heráclia, perto de Veneza, é ilegal construir castelos de areia. De acordo com o governo local, eles obstruem a passagem da praia e das dunas de areia para outras pessoas. Mas que falta de senso de diversão. E aqui está algo estranho. Em Torino, mexer na sua virilha em público é uma ofensa. Embora tocar essa parte do corpo seja tradicionalmente associada à boa sorte, os tribunais estão começando a decidir que isso vai contra a decência da sociedade. Não estamos falando de 1 ou 2 gestos, mas de movimentos de virilha excessivos. Veja só, um homem foi condenado em 2006 por tocar ostensivamente seus órgãos genitais através da roupa, ou seja, deixe as mãos sempre visíveis. Número 17. Nada de salto alto na Grécia. Sapatos de salto alto foram proibidos nos monumentos mais antigos da Grécia, devido a danos causados por turistas. Deixe eles em casa, até porque qual o sentido de caminhar de salto alto em passeios assim? Os gregos também têm intolerância ao mooning, a prática de deixar seu bumbum de fora em público. Se você insistir nesse comportamento estúpido, pode acabar levando uma multa bem pesada. Imagina então ficar com o bumbum de fora usando salto alto. É uma contravenção dupla, mas não deixaria de dar uma bela foto. Número 16. Não dê gorjetas no Japão. Este aqui pode ser difícil de entender, mas você não deve dar gorjetas no Japão. O serviço pode ser excepcional, mas os japoneses consideram que isso é o mínimo esperado. Portanto, não é necessário oferecer nenhuma gorjeta a eles. Ok, você não necessariamente vai ofender alguém se der uma gorjeta, mas é algo que você deve mesmo evitar. Isso porque é rude oferecer dinheiro assim para alguém no Japão, pois este é um gesto que tem a ver mais com os bens materiais do que com a pessoa em si. E por falar no Japão, embora não seja ilegal dar uns amassos nas ruas, é constrangedor beijar alguém em público ou abraçar a pessoa por muito tempo. Então guarde aqueles longos beijos de despedida para ambientes privados. Número 15. Observe seus gestos na Turquia. Frequentemente, os gestos são uma ótima maneira de superar as barreiras do idioma, mas assim como toda linguagem, às vezes eles podem ser mal interpretados. Na Turquia, você não deve fazer o sinal de ok. Fazer isso seria algo como dizer que a pessoa é homossexual de uma forma pejorativa, mas você também deve prestar atenção onde vai sair para tomar umas cervejas. Beber ou ficar bêbado em público foi proibido na província de Burdur. Mesmo se você está apenas dirigindo ao lado de bebidas, você pode obter uma multa de 100 lira. Como se não bastasse, você nunca deve usar um palito de dentes sem cobrir a boca e deve evitar assoar o nariz em público, pois ambos são considerados gestos feios. Em vez disso, tente secar o nariz. Número 14. Você não pode comprar chicletes em Singapura. Apesar do que se diz, não é ilegal mascar chicletes em Singapura. Mesmo depois que uma lei de 1992 foi aprovada, na intenção de conter a quantidade de goma de mascar jogadas em locais públicos, mascar chicletes ainda não é totalmente proibido. Porém, comprar e vender é ilegal e punível com multa de até $1.000.
A lei de controle de fabricação ainda permite que os turistas tragam 2 pacotes de chiclete para o país, então não perca essa chance quando for para lá. E quer saber outro alimento que você pode desfrutar quando estiver em Singapura? Bem, qualquer um, menos a picante fruta tropical durian, que não pode ser levada no transporte público. Quem porta a fruta que tem gosto de céu, mas cheira a inferno, pode levar uma multa de até $5.000. Esse orgulho pelo espaço público também faz com que você não tenha permissão para alimentar pombos. Isso evita o crescimento da população desses animais e reduz a quantidade de cocô que você tem que limpar. 2 homens, um de 62 e outro de 68 anos, foram multados em $400 e $1.500, respectivamente, por violarem essa lei em 2018. Número 13. Não faça xixi no mar em Portugal. Que bela competição pela lei mais difícil de aplicar. Não é nada educado fazer xixi na piscina, mas no mar? Certamente essa é a melhor definição de um crime sem vítimas, mas em Portugal isso está proibido. Significa que todos os banhistas pegos fazendo o número 1 terão que sair para encontrar um banheiro. Imagina o cara que é pago para fiscalizar isso. Número 12. Não alimente pombos em São Francisco. Pode parecer divertido alimentar pombos, mas fazer isso em São Francisco pode causar problemas. É proibido. A lei visa coibir a população de pombos, bem como os riscos à saúde que suas fezes podem causar. As autoridades têm até um disque denúncia para certificar que ninguém queira fazer isso. Voltando às gorjetas, nos Estados Unidos, as gorjetas são parte de sua cultura. O garçom costuma ganhar entre $5 a $12 por hora, e todo o dinheiro extra que puderem ganhar já ajuda. Então, ao contrário do Japão, este é um lugar que você definitivamente deve dar gorjetas. Você também deve manter a etiqueta e a classe, e a polidez é a principal ordem do dia. Em certos estados, os americanos se orgulham de ter a etiqueta como um estilo de vida. Costumes como Minnesota Nice, que ficou famoso com o filme Fargo, são definidos por amizade, cortesia, aversão ao confronto e aversão às confusões. Então seja legal, mesmo que não seja algo sincero. E finalmente, cortar um cacto saguaro no Arizona é um crime federal. Mesmo que seja em sua propriedade, fazer qualquer dano a essa planta sagrada é punível com 25 anos de prisão, o que é comparável à quantidade de tempo que você ficaria preso por um assassinato. Isso ocorre porque eles levam quase 200 anos para amadurecer completamente, quase tanto tempo quanto a idade dos Estados Unidos como país. Você gostaria que alguém te matasse na sua melhor idade? Número 11. Não use roupas camufladas no Caribe. As ilhas caribenhas, incluindo Barbados, Jamaica, Granada, Dominica, Santa Lúcia e São Vicente, proibiram os civis de usar padrões de camuflagem. Isso mesmo, eles estão policiando o que você veste. Isso ocorre porque sua força policial veste essas roupas. Então, se você quiser evitar uma multa ou uma pena de prisão por ter se passado por um policial, deixe sua calça camuflada em casa, a não ser que você esteja mesmo camuflado. Número 10. Não use biquíni em Barcelona. Quando você está de férias na Espanha, você provavelmente vai querer sair da praia e ir direto para tomar algumas cervejas com o pessoal. Mas em Barcelona, você vai ter que passar por seu hotel para trocar de roupa, porque a cidade proibiu as pessoas de usar roupa de banho quando não estiverem na praia. A regra que foi feita para supostamente proteger o pudor vem com uma multa de $650 junto. Você pode adorar o seu corpinho, mas terá que deixá-lo coberto, a menos que queira ter problemas com a lei. Número 9. Use sunga apertada na França. Os homens que vão à praia na França também se preocupam com o pudor quando o assunto é moda praia. Mas, em vez de serem obrigados a se cobrir, todos os homens que nadam em público precisam usar sungas justas. A lei de 1903 trata da higiene. A teoria é que você não vai usar roupas freadas pela cidade, então eles provavelmente estarão limpinhos quando você vestir para dar um mergulho. Número 8. Não gaste suas moedas no Canadá. Já viu alguém contando centavos para pagar a compra de uma semana inteira em um supermercado? Não no Canadá. Na verdade, é ilegal pagar por algo no valor de 25 centavos ou mais, usando moedas de 1 centavo. A lei da moeda de 1985 também torna o seu pagamento nulo, se você pagar por algo no valor de $5 ou mais, usando moedas de 5 centavos. Por isso, quebra as limitações do que é considerado o curso legal das coisas. Além disso, apesar das semelhanças, geralmente não é uma boa ideia comparar os canadenses com seus vizinhos americanos. Além de não gostar da associação, os canadenses são cheios de piadinhas e zoação com os americanos, e vice-versa. Número 7. Proibido fumar no botão. Fumantes do mundo devem evitar ir ao botão. Tendo a lei antidrogas mais rígida de todo o mundo, isso significa que a venda de tabaco é proibida por lei. O uso de tabaco foi proibido, desde que o líder supremo decretou a lei em 1729, mas foi somente em 2004 que a Assembleia Nacional do Butão proibiu a venda do tabaco em todo o país. É o primeiro país a proibir o tabaco. Número 6. Não termine seu prato na China.
Ao comer em certas regiões da China, não tem problema se você tiver o olho maior do que a barriga. Às vezes, é considerado rude comer tudo o que está no prato, pois indica que você não foi alimentado de forma adequada. Tente deixar um pouco da comida para mostrar que está totalmente realizado. E sobre comida, ao contrário da lenda urbana, não é costume arrotar para mostrar sua satisfação. No passado, quando a comida era escassa, mostrar que você estava cheio a ponto de arrotar era um sinal de riqueza do anfitrião. Mas esses dias ficaram para trás. Por que não tentar isso uma certa vez? Número 5. Vista-se recatado no Oriente Médio. Em certas partes do Oriente Médio, tome cuidado ao se vestir. O pudor é fundamental em lugares como o Irã e a Arábia Saudita. Você deve evitar usar roupas reveladoras e as mulheres devem manter a cabeça coberta. Além disso, beber em certos países como a Jordânia deve ser algo feito apenas em bares licenciados, a menos que você queira uma multa. Na Arábia Saudita, Yemen e Kuwait, isso é totalmente proibido devido às suas rígidas leis religiosas. Se for visitar esses locais no Ramadã, você deve ser respeitoso. Os muçulmanos não têm permissão para comer ou beber durante o dia no mês sagrado, então você deve evitar comer em público. Em alguns lugares é mais rígido do que outros. Nos Emirados Árabes Unidos, onde as leis são aplicadas igualmente a muçulmanos e a não muçulmanos, comer, beber ou encorajar isso em público pode resultar em uma multa de 2.000 dirham ou em prisão. Outra coisa que você deve notar é que o Dia dos Namorados é proibido no Irã, pois representa muitos aspectos da cultura ocidental decadente, mas isso não impediu que muitos iranianos continuassem a comemorar de qualquer forma. O verdadeiro amor sempre encontra um jeito de prosperar. Número 4. Não dê números pares de flores na Rússia. Flores sempre são bem-vindas, exceto na Rússia, onde a matemática errada pode causar um transtorno. Ao escolher um buquê para seu evento especial, tente pegar um que tenha um número ímpar de flores. Eles dão números pares de flores em funerais, e as flores amarelas, em geral, estão associadas ao luto. Então, tente evitar as duas coisas, a menos que você queira ofender a pessoa. Além disso, embora pareça estranho, evite sorrir para as pessoas na Rússia, e não espere que alguém sorria para uma foto. Os russos sorriem apenas quando têm motivos para isso, como quando estão com um membro da família, ou durante uma ocasião especial. Isso pode parecer hostil, talvez perturbador, mas pelo menos agora você sabe. Diga X, ou não. Número 3. Sem reencarnação no Tibete. Desde que a administração do Tibete foi assumida pela República Popular da China, eles aplicam uma lei muito estranha. Na casa do Dalai Lama, é ilegal para as pessoas reencarnarem sem permissão. A Ordem número 5 do Departamento de Assuntos Religiosos do Estado foi aprovada em 2007 para administrar e controlar a reencarnação de Budas vivos. Embora mais de 1.000 pessoas tenham reencarnado oficialmente desde então, o governo usou isso para invalidar as alegações de incontáveis pessoas sobre terem morrido e voltado sem antes ter uma aprovação para isso. Número 2. Não ande pelado na Suíça, com o objetivo de conter o crescente entusiasmo daqueles que amam estar próximos da natureza. As autoridades suíças podem multar as pessoas que caminham nuas. Na falta de uma lei para conter a nudez pública, eles acusam as pessoas com base em sua lei contra a indecência pública. Um homem foi multado em 100 francos suíços por passar por um piquenique em família do jeitinho que veio ao mundo. E a Suíça viu um fluxo de muitas outras pessoas andando nuas nos últimos anos. Sem contar essa questão da decência e do pudor, eu não consigo pensar em nada pior do que andar pelado no frio dos Alpes. Número 1. Não toque na cabeça das pessoas na Malásia. A Malásia é o caldeirão do Sudeste Asiático, um lugar onde culturas, idiomas e religiões se misturam. Apesar da variedade, existem alguns costumes gerais que você vai precisar evitar quando estiver por lá. Em primeiro lugar, você deve evitar tocar a cabeça das pessoas, pois é considerada a parte mais sagrada do corpo. Além disso, também é um gesto paternalista. Você também deve evitar apontar para os lugares, pois isso é considerado falta de educação, especialmente quando for feito com a mão direita. Velhas regras dizem que você não deve apontar para corpos celestes como a lua, porque seu dedo pode cair. E mesmo apontar para um animal pode irritar o seu espírito e convidá-lo a se vingar. Em vez disso, por que não tentar fazer o gesto do Barack Obama, deixando os dedos dobrados para dentro? Por lá, apontar só pode ser usado para insultos, da mesma forma que bater com um punho na mão mostra que você está nervoso e pode ser considerado um insulto. Então, ao viajar pelo mundo, você vai ver muitas paisagens incríveis, mas pode acabar ofendendo alguém caso não conheça as culturas das pessoas diferentes de você. Você já descobriu algo parecido da maneira mais difícil? Conhece algum costume estranho de outros países que acabei não mencionando por aqui? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!